Fala pessoal, eu sou o Glauco e vou resolver com vocês essa questão de eletrostática, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, ver como é que a gente pode resolver. No final do vídeo eu vou comentar aí eventuais motivos que fizeram você vir até aqui o YouTube buscar a resolução dessa questão. Onde é que pode estar falhando aí o teu raciocínio ou como é que você pode melhorar uma forma de resolver essa questão e outras questões parecidas com essa. Então fica até o final, que no final a gente vai ter esse comentário. Só mais um detalhe, se você gostar do vídeo, curta, compartilha com teu colega, segue o nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo aqui, conteúdo de física, sempre atualizado, sempre muito conteúdo Enem, vestibulares e tudo mais, tá certo? Se você gostar e quiser ter aula comigo, eu estou no Expoente Imperatriz, certo? E também no aulaextraonline.com.br, certo? A gente sempre tem lá cursos disponíveis para você poder estudar e se preparar muito bem para o vestibular. Dito isso, vamos em frente, vamos aqui à resolução da questão. Deixa eu só tirar aqui a câmera do meio, né? Porque está atrapalhando aí a visão. Vamos lá. Então, olha só. Uma carga Q1 igual a 16 nanocoulombs. A carga Q1 está aqui, ó. Aqui, onde é que está? Aqui, ó. Certo? Perto do plano cartesiano aí. O valor dela é 16 nanocoulombs. Vou anotar logo aqui. Q1 igual a 16 nanocoulombs. Ok. Ela está posicionada na origem e uma segunda carga Q2 de 25 nanocoulombs está localizada sobre o eixo Y a uma distância A igual a menos 3 metros da origem. Então, peraí, vamos anotar logo isso. A carga Q2 ela tem um valor de menos 25 nanocoulombs e ela está posicionada a uma distância A de menos 3 metros da origem. Nesse caso, pessoal, essa questão de distância A igual a menos 3 metros da origem é só para dizer que essa distância está da parte da origem aí para baixo. Então, aqui são 3 metros e eu não vou usar a distância negativa nesse caso aí, né? Essa distância aí vale 3 metros a distância de A até a carga Q1. 3 metros. Ok. Conforme mostra a figura. Tá certo. Continuando. Sabendo-se que a constante eletrostática no meio é 9/10 a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P sobre o eixo X em B igual a 4 metros em Newton por Coulomb é de aproximadamente quanto? O cara quer saber qual é o valor do campo elétrico resultante no ponto P, certo? Ele está dizendo que essa distância B aqui vale 4 centímetros. Aí, como que a gente vai fazer para determinar esse campo resultante? Olha só, vou traçar uma linha, vou voltar aqui a tela, eu vou traçar uma linha bem clara para a gente poder ter um guia visual para poder desenhar esse campo elétrico. Olha só, o campo elétrico no ponto P, gente, é gerado por duas cargas, tanto pela carga 1 quanto pela carga 2. Eu preciso desenhar o campo gerado por essas duas cargas aí. Então, vou pegar aqui a primeira forma de desenhar o campo gerado pela carga 1. Eu passei essa linha em cima, tá aí essa linha verde. O meu campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P, eu vou desenhar de verde escuro, tá? Como é que vai ser esse campo? Ele vai ser um campo gerado pela carga Q1 que é positiva. Então, ele é um campo de afastamento. Ele vai do ponto P se afastar para cá, ó. Esse campo eu vou chamar de campo elétrico E1, que é o campo gerado pela carga 1. Agora, eu vou traçar um campo gerado pela carga 2. Como é que eu faço para traçar esse campo gerado pela carga 2? Eu traço uma reta que une a carga 2 ao ponto P. Vou traçar uma reta laranja aqui, ó, que une a carga 2 ao ponto P. Ficou muito feio. Eu vou traçar de novo aqui. Tá aqui, ó. Aí. Agora, essa carga 2, ela é uma carga o quê? Ela é uma carga negativa. Essa carga negativa vai gerar no ponto P um campo elétrico de quê? De aproximação. Esse campo aqui eu vou chamar de campo E2, certo? E o campo resultante vai ser o quê? Vai ser a soma desses dois campos que vocês estão vendo aí. A soma desses dois campos aí é que vai dar o nosso campo resultante, certo? Como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Aí eu venho aqui, eu preciso calcular o campo 1, eu preciso calcular o campo 2, eu preciso achar o cosseno do ângulo entre os dois vetores aqui, ó. Esse ângulo aqui eu preciso achar o cosseno dele para poder determinar o valor do campo resultante. Por que, Glauco? Porque eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa entre os dois vetores. O campo resultante ao quadrado vai ser igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado
mais 2 vezes E1, vezes E2, vezes o cosseno de alfa. Ah, Glauco, mas por quê? Porque eu tenho aqui, gente, olha só, esses dois vetores somados pelo método do paralelogramo, ó, eu fecho o paralelogramo, pegando na extremidade de um vetor um paralelo ao outro, na extremidade do outro paralelo a um, e aí o meu vetor resultante vai ser aquele vetor que tem origem na origem dos vetores e em diagonal. É esse cara aqui, ó, esse de azul aqui, ó, é que é o meu, tá mal desenhado aqui, vou desenhar de novo. Esse aqui é que é o meu campo elétrico resultante. E todas as vezes que eu tenho vetores com a mesma origem, dois vetores com ângulo alfa entre si, eu determino meu vetor campo resultante dessa forma, por essa equação que eu acabei de mostrar para vocês aí. Então, para isso, eu vou precisar calcular o campo gerado pela carga 1, eu vou precisar calcular o campo gerado pela carga 2, para poder substituir nessa equação. Só que o campo gerado pela carga 1 depende da distância da carga 1 até o ponto P, que eu tenho e é 4 centímetros. Tá tudo certo. Mas o campo gerado pela carga 2 vai depender da distância da carga 2 até o ponto P, que eu não tenho. Eu vou ter que calcular essa distância D2 aqui ainda. Como? Pelo teorema de Pitágoras. Você pode ver, ó, que esse daqui é um triângulo. Deixa eu desenhar aqui na outra folha. Olha só, você pode ver que o que nós temos aí é um triângulo, assim, ó. Nós temos essa distância aqui, aí depois nós temos essa distância aqui, ó, e depois essa distância aqui, né? Eu vou usar aqui o que? Essa distância vertical aí a gente viu, tá aqui, ó, é 3 metros, vamos colocar aqui o 3 metros. Essa distância horizontal que a gente viu tá aqui, ó, é 4 metros não, é metro sim, né? Metro sim. 4 metros, eu coloquei centímetros aqui, mas é metros. 4 metros aqui, né? E essa distância D2 é essa distância aqui, ó. E esse ângulo é 90 graus. Primeira coisa que eu vou calcular, o valor de D2. D2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Para quem já é mais experiente, já sabe que o vetor de D2, o valor D2 aí vai dar 5, né? D2 ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Portanto, D2 é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, 25. O D2 vale quanto? Raiz quadrada de 25, 25 e não 26, 25. Tá aqui, ó. Raiz quadrada de 25 vale quanto? 5. Então, nós temos aqui 5 metros é o valor de D2. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular o campo elétrico E1 e o campo elétrico E2. O E1 eu vou fazer de verde, que foi o que eu desenhei aqui, tá? E o E2 eu vou fazer de vermelho. Então, vamos lá. O valor de E1, quem é? E1 é igual a constante K vezes a carga Q1 dividido pela distância D1 ao quadrado. O valor de E1, portanto, vai ser constante K, 9 vezes 10 elevado a nona. O valor da carga Q1. Qual é o valor da carga Q1? Tá aqui, ó. 16 vezes 10 a menos 9, né? Que é 16 nanocoulombs. 16 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância D1 ao quadrado. Qual é o valor da distância D1? Olha aqui, a distância D1 é a distância da carga 1 até o ponto P, que são 4 metros. Então, dividido por 4 ao quadrado, certo? Nesse caso aí, a gente vai ter o valor de E1 igual a quanto? E1 vai ser igual a... Bom, 4 ao quadrado dá 16, né? 4 ao quadrado dá 16. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado de 16 cancela. 9 vezes 10 elevado a nona e 9 vezes 10 a menos 9 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, sobrou quanto aí nessa conversa toda? Sobrou apenas 9 newtons por coulomb. O valor do campo E1 é 9 newtons por coulomb. Tá aqui. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular o campo E2. Como é que calcula o campo E2? Usando as mesmas ferramentas. Constante K, só que a carga agora é Q2 e a distância agora é D2 elevado ao quadrado. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, qual é o valor da carga Q2? Está aqui, ó, menos 25. Eu vou usar o sinal de menos? Não. Por quê? Porque eu estou calculando o campo que é uma grandeza vetorial. Então, não uso o sinal de menos. Campo E2 vai ser igual a constante K, que é 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q2 é 25 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância D2 ao quadrado. D2 é 5, né? 5 ao quadrado, que é quanto? 25. Então,
Aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. Cancela com esse 25. 10 à nona vezes 10 a menos 9 dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, esse E2 vai também ser igual a quanto? A 9 newtons por coulomb. Ah, beleza. É 1 igual a 9, é 2 igual a 9. Então, o E resultante é 18? Não, não é 18. Por quê? Para calcular o E resultante, eu tenho que usar essa expressão. Para usar essa expressão, eu preciso do valor de E1, que eu já sei. E2 eu já sei, mas eu preciso também do cosseno de alfa. E esse eu não sei. Só, galera, que aqui é o seguinte, ó. Alfa é esse cara entre os dois vetores. Eu tenho como calcular o cosseno do suplemento dele, ó, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de θ, certo? Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o vizinho de θ, que é esse lado aqui, ó. É 4. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É 5, que é o valor de D2. Quanto é que dá o cosseno de θ? Dá 0,8. Θ e alfa são suplementares. Existe uma regra na trigonometria que diz que quando você tem dois ângulos suplementares, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, eu posso afirmar que o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de θ. Portanto, o cosseno de alfa é menos 0,8. Então, esse é o valor do cosseno de alfa que eu vou usar. Agora, eu quero dar uma pausa aqui. Essa é uma das principais armadilhas dessa questão. É a trigonometria. Você fez tudo certo até agora, fez tudo certo. Mas você pode ter caído nessa armadilha trigonométrica aqui, que é o que? É usar o cosseno do ângulo entre os vetores, mas não tem explícito na questão. Aí você vai buscar o cosseno de θ, que você descobre ainda com muita dificuldade por meio da trigonometria no triângulo. Depois você precisa usar essa relação trigonométrica para poder encontrar esse cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, por esse motivo, eu acho que essa questão é uma questão difícil, né? Porque ela pode exigir muito de trigonometria de você, né? É uma questão assim, que ela exige realmente muita trigonometria e nem todo mundo está preparado para trabalhar tanto com trigonometria dessa forma, tá certo? Mas voltando aqui, uma vez que você entendeu que o cosseno de alfa, que é o ângulo entre os vetores, é igual a menos 0,8, você vem aqui agora e você substitui os dados. Campo resultante ao quadrado é igual. Vou repetir a fórmula que está lá da outra folha. E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno de alfa. Então, esse E resultante ao quadrado vai dar igual a 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais 2 vezes 9 vezes o cosseno de alfa. Espera aí, quem é o cosseno de alfa? É menos 0,8. Aí agora, olha só, E resultante ao quadrado vai dar 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais vezes menos. Esse mais vezes esse menos vai dar quanto? Menos. Aí vai ficar 2 vezes 9 vezes 9, 9 ao quadrado vezes 0,8. Eu estou fazendo assim para facilitar as contas. Eu não gosto de ficar fazendo conta no meio da questão porque me toma muito tempo, né? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o 9 ao quadrado em evidência. E resultante ao quadrado vai dar igual a 9 ao quadrado em evidência e vai sobrar quem? Aí olha só, aqui sobra 1, mais aqui sobra 1, menos 2 vezes 0,8, vai dar quanto? 1,6. Então nós temos aí que o nosso campo resultante ao quadrado vai dar igual a 9 ao quadrado, que multiplica 1 mais 1, 2, 2 menos 1,6, 0,4. Então, esse nosso campo resultante é igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado, que multiplica 0,4. Gente, aí é fazer conta agora, né? Esse campo resultante vai dar quanto? Bom, as alternativas estão aqui, né? Eu não sei quanto é que dá aquilo ali, não. Aí vamos ter que fazer conta, não tem jeito. A gente tenta escapar, mas não tem jeito, né? Esse campo resultante vai ser igual a 9 ao quadrado. Raiz quadrada dele é 9. Vezes a raiz quadrada de 0,4. Eu não sei quanto é a raiz de 0,4, mas eu sei que é a mesma coisa que raiz de 4 sobre 10. Eu estou fazendo a conta porque eu não tenho calculadora na hora da prova, tá? Por isso eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Aí agora o que, que a gente vai ver aqui, ó? Puxar para cá. A gente vai ver que esse meu campo resultante vai ser igual a quem?
vai ser 9 vezes. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. E a raiz quadrada de 10 é a raiz quadrada de 10. Não tem jeito. Então, esse meu campo resultante vai ser igual a 9 vezes 2 sobre raiz quadrada de 10. Pessoal, quanto é a raiz quadrada de 9? Não é 3? A raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então, é quase 3. É 3, alguma coisa. 3,14, 3,16 eu acho. 3,16. E aí, nesse caso, esse campo resultante vai ser quanto? 9 dividido por 3,16 dá 2, muita coisa. 2,9, 2,8, alguma coisa do tipo. Vezes 2. E aí, nesse caso, 2,9 vezes 2 dá 5,8, dá quase 6. Um pouco menos que 6. Então, esse meu campo resultante é um pouco menos que 6. Eu não sei quanto é, então eu venho aqui, ó, um valor um pouco menor que 6. Quanto é? Tá aqui, ó, 5,69. Eu não preciso fazer essa conta também, já fiz conta demais, né? Então, nesse caso, 5,69. 5,69 newtons por coulomb é o valor do nosso campo resultante aí. Essa é uma questão bastante complicada, né? Ela é uma questão extensa, é uma questão que exigiu muito de você logo no início para você perceber como desenhar o campo resultante. Depois você precisou usar a geometria para descobrir D5, usar o teorema de Pitágoras, o D2, aliás, que deu 5. Depois você precisou usar a trigonometria para calcular o cosseno do ângulo θ. Depois usar a relação trigonométrica para calcular o cosseno do complementar de θ. Depois que você fez tudo isso, teve que lembrar de vetores para poder usar a lei dos cossenos. E depois que você fez tudo isso, você encontra conta que não dá exata no meio do caminho. Então, meu amigo, se você vê atrás da resolução dessa questão aqui, porque você não conseguiu encontrar, não se sinta mal. Essa é uma questão realmente difícil, tá? Ela é uma questão realmente muito difícil. Se você não entendeu, volta na nossa resolução. Se tiver faltando base em matemática, dá uma revisada. Eu sempre sugiro que você revise os livros de ensino fundamental. Nesse caso, só a revisão de ensino fundamental não resolve. Você precisa também de uma revisão de trigonometria para poder encontrar uma forma justa de resolver essa questão. Beleza? Então é isso, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa aí sua curtida. Valeu e até a próxima.